E eu quero falar hoje sobre José. Ah, Miriam, mas por que você escolheu José? Primeiro porque José, quando começou todo o processo na vida de José, ele ainda era muito jovem, ele era um adolescente. Primeiro ponto. E também porque no decorrer dos processos, ele passou pela fase da juventude, foi jovem, foi adulto, como eu. E ele enfrentou muitas situações. Então acredito que os exemplos dele, que nós iremos ver hoje, vai trazer ajuda, entendimento para a nossa mente e para o nosso coração também. Bom, José, como vocês sabem, era um jovem, filho de Jacó, tinha 11 irmãos, família grande, eu também sou de família grande. Eu tenho 7 irmãos, gente, é muita gente. É muita gente, tudo filho do meu pai e minha mamãe, viu? Antes de vocês pensarem alguma coisa, é tudo do mesmo lugar. E eu amo ter um monte de irmão. É muito boa essa realidade. E eu acredito que José também devia gostar, porém, não era o mesmo sentimento que os irmãos dele tinham por ele. Porque ele era o preferido, ele era o mais querido de Jacó. Então os irmãos tinham inveja por esse lugar, por esse posto que ele tinha. É claro que Jacó, nesse sentido, falhou, porque ele deixava evidente que José era seu preferido. Mas pais, não estou aqui para apontar erros, vamos focar em José. E os seus irmãos, então, enciumados, tomados pela inveja, o que fizeram? Deram o fim de José, venderam José. Olhando assim, de uma forma tão resumida, abreviada, você fala, poxa, deu tudo certo. Ah, ele foi vendido, mas depois as coisas foram melhorando, né? É claro que eu não vou trazer aqui, enfatizar todo o sofrimento, mas usa aí a imaginação, pensa um pouco. Você ser vendido pela sua família, você ser preso injustamente, você ir para uma terra estrangeira, não tem ninguém lá que você conheça, que você confia, um amigo. E o texto que eu separei para que a gente meditasse é sobre José, está em Gênesis no capítulo 45, é do versículo 4 até o 8. E diz assim: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio, e governador de todo o Egito. É claro que a história de José, depois desse momento em que ele se revela aos seus irmãos e que há uma reconciliação entre eles, continua em Gênesis até o capítulo 50, até a morte de José. E fica aí como dica para você ler toda essa história, novamente ou pela primeira vez. E eu pergunto novamente a você: quem está governando os seus processos? E eu quero trabalhar 3 pontos só. Primeiro ponto é que processos têm suas fases. E Deus está conosco o tempo todo. Você já identificou em que fase do processo você está? Ou que processo você está passando? Independente da circunstância pela qual eu e você esteja passando hoje, independente do processo, ele vai passar. Só que vai depender muito das nossas escolhas. Tudo na vida ali tem um começo. A Mari falou aqui sobre começos, quem lembra? E ela falou de como é importante o começar, né? Então, tem processos que são naturais. Nascimento, crescer, ser criança, ser adolescente, ser jovem, ser adulto. São processos que são naturais da vida, você vai passar independente de qualquer coisa. Mas tem processos, aqueles que vêm pra moldar a gente, assim, sabe? Aquele que vem pra trabalhar o nosso caráter, pra nos forjar. Que eles despertam um medo. E um medo que chega a ser paralisante. Os psicólogos chamam que é o medo do desconhecido. Não da pessoa, mas daquilo que é inédito, daquilo que eu não sei. Se eu fizer essa escolha, o que vai acontecer? O que vai vir? Como vai ser? É esse medo. E esse tipo de medo, que se manifesta na dificuldade de enfrentar novas situações, que nos paralisa. Ter medo do desconhecido é uma espécie de proteção natural e instintiva do ser humano. Mas quando ele se torna paralisante, ele é prejudicial, ele é nocivo. Que não raro impede-nos de conquistar objetivos. E essa trava, ela pode estar na nossa mente. E não representar um risco real, principalmente quando falamos de metas e sonhos pessoais ou profissionais. De fato, o problema surge quando esse medo paralisa as nossas ações, impedindo o nosso progresso em qualquer área das nossas vidas. As pessoas, nós temos medo do desconhecido porque nós não nos sentimos seguras. Ou de que somos realmente capazes em lidar com situações inéditas. Porque o desconhecido envolve riscos, esforço, demanda muita energia. Mas por outro lado, se eu não me permitir ao novo, impõe limitações em mim. Eu não desenvolvo, lembra? Processos, pleno desenvolvimento. Então talvez você tenha objetivos e sonhos que possam nunca acontecer, por causa do medo.
E essa paralisia, ela é alimentada por pensamentos. Olha só, como a nossa mente ela pode trabalhar contra nós. E aí a gente pensa assim, isso não é pra mim. Gente, eu já falei isso tanto. Melhor o certo do que o duvidoso. Vai se identificando aí. Não estou preparado ou preparada para isso. Então esse medo ele impede o nosso desenvolvimento. Ele é um bloqueio mental. Nós precisamos trabalhar para dar movimento e sentido à nossa existência. Mas pode ser que você venceu o medo do desconhecido. Você avançou. Você conseguiu passar por essa barreira. E aí você já está nos seus processos, já em outra fase. Só que aí você começa a ficar cansado. Parece que está demorando. Deus está demorando. Eu também já disse isso muitas vezes, gente. Acho que hoje eu tô aqui para confessar só. Está demorando demais. Aí o que a gente faz? Desiste. Para. Porque a gente cansa de esperar a ação divina. E infelizmente ou felizmente é algo muito do ser humano mesmo. Miriam, então quer dizer que nós temos que ser super homens, super mulheres, a gente não pode se cansar, a gente não pode desanimar. Não. Acontece que isso nós iremos sentir. O fato é, se isso vai fazer com que você pare. Se isso vai ser para você motivo de interromper o seu processo, de não avançar nessa fase. E aí, para piorar, a gente se frustra, se revolta com a gente mesmo ou com alguém, porque a gente às vezes transfere a responsabilidade com Deus. Podemos ficar até depressivos, por que não? E muitas outras coisas mais. E a gente perde a chance de desenvolvermos fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Pois se a gente concluir cada fase, essas vão ser as nossas recompensas. Claro que tem outras recompensas palpáveis, mas eu estou falando de desenvolver-se, de nós como humanos nos desenvolvermos. E com certeza, ao final de cada processo ou fase, você não vai ser mais a mesma pessoa. Algo será transformado em você. E tem mais. Em meio aos processos que nós enfrentamos, pessoas à nossa volta também são impactadas e transformadas. Ainda mais nós que dizemos que somos discípulos de Cristo, que estamos sendo observados o tempo todo. Muitas vezes o que nós fazemos ou deixamos de fazer influenciam pessoas. Mesmo que não tenha sido a sua intenção, mas você está influenciando. Por isso que eu trouxe o capítulo 45 e mencionei esses versículos que já está praticamente caminhando para o final de Gênesis, quando Moisés entendeu todo o processo pelo qual ele passou. Entendeu por que ele sofreu, foi vendido, preso, passou por injustiças e conseguiu olhar para os seus irmãos com amor, misericórdia, perdão para aqueles que fizeram tão mal a ele. Mas sabe por quê? Porque era tão aparente essa transformação em José. Em Gênesis, no capítulo 39, no versículo 2 diz: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O Senhor estava com José e José estava com ele. Quem está governando os seus processos? Nós dizemos que somos cristãos, certo? Mas muitas vezes não é esse testemunho que a gente dá, não. E nem é esse comportamento que a gente tem. Não é isso que nós revelamos ao passar pelos processos. O medo, o cansaço, a demora nos sufocam ao ponto de perdermos a sensibilidade ao Espírito e a confiança no Pai, porque nós olhamos somente para a nossa condição humana limitada e não prosseguimos. Então, lendo a história de José, a maneira como ele foi tratado pelos seus irmãos, como ele sofreu injustiça, ainda assim não questionou a soberania de Deus. Mesmo nós dizendo, eu sou crente, eu sou discípulo de Jesus, a gente esquece e se comporta como se ele não existisse. O tempo todo que ele está conosco, a gente esquece. No auge da angústia, do desespero, ao passar pelos processos e as suas fases, a gente ignora Deus. A gente negligencia a existência de Deus nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós queremos ter o governo sobre nós mesmos. Nós queremos ter a autonomia das nossas escolhas, mas não queremos arcar com as consequências. Segundo ponto, respeite o processo. Lembra que eu falei dos adolescentes? Quando eles compartilhavam comigo, Miriam, é tão difícil a semana de prova, Miriam. Ora, por favor, Miriam. Eu dizia, mas você vai estudar, né? Porque eu só vou orar se você vai estudar. Poxa, não é que eu tô super valorizando a minha oração não, viu, gente? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, pro adolescente isso é doloroso, é difícil. Mas o adulto não respeita. Respeita o processo. Porque no decorrer deles, nós podemos... Sabe que comportamento a gente pode ter, às vezes? Apressado. Sabe aquela pessoa que quer resolver tudo rápido? Tem pressa. Conhece alguém assim? Quer exemplo? Vou voltar, os adolescentes. Conheci muitos adolescentes que já queriam ser adulto. Miriam, não vejo a hora. Não vejo a hora de ser adulto, porque eu vou poder fazer isso, vou poder fazer aquilo. Não vou citar exatamente as frases que eu vi, respeito, entendeu? Eu vou poder fazer isso, vou poder fazer aquilo, vou poder ir em tal lugar. Só que também tem adulto, gente, que não deixou de ser adolescente. Olha isso. É tão confortável? Vocês podem achar que não, mas depois que a gente vira adulto, é confortável, mas adolescente não tem boleto. Não tem boleto, gente. Não tem ninguém te cobrando. A sociedade não está exigindo tanto de você. Então é melhor ficar ali, parado. E esse é o inerte, é o parado, aquele que não sai do lugar. Só que o apressado, ele acha que ele é Deus. Ou pelo menos ele quer tomar essa posição na vida dele. Não, eu vou, faço e resolvo. O inerte, o parado, já não. Deixa que Deus faz. Deixa que Deus resolve. Transfere totalmente a responsabilidade.
do seu processo, do seu desenvolvimento para Deus. E eu quero abrir um parênteses aqui. Eu não tô dando indireta para ninguém, tá, gente? Deixa o Espírito Santo ministrar o coração de vocês. Porque pode ser que em determinados momentos e fases você foi apressado ou você foi parado. Não significa que você é um ou é outro. Então reflete. Não é indireta, não. Como eu falei, o apressado querendo ser Deus e o parado transferindo toda a responsabilidade para Deus. Ambos os comportamentos perdem a oportunidade de transformação. Quer um exemplo de uma pessoa que respeitou o processo? Jesus. No livro de João, vocês verão que Jesus não teve pressa, mas também não ficou parado. Há vários versículos que ele diz: minha hora ainda não chegou. No livro de João, no capítulo 2, no versículo 4, quando ele faz o milagre de transformar água em vinho, em que sua mãe Maria chega a ele, expõe a situação, ele mesmo diz: o que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Mas você está pensando, mas Miriam, Jesus era Deus. Mas ele também era homem. E ele respeitou o processo, porque tinha muitas coisas ainda a serem realizadas, tinha muitos encontros, tinha milagres para serem feitos, tinha pessoas para serem confrontadas nas suas crenças, os discípulos precisavam ser preparados ainda. Jesus respeitou o processo. Jesus, sendo Deus, sendo homem, respeitou o processo. Respeitar o processo significa que cada fase trará um aprendizado para nós. E isso se faz necessário para aperfeiçoar e desenvolver nossas habilidades, nossos dons, nossa mente. Mas olhando para José, nós podemos dizer que ele respeitou cada fase do seu processo. Ele se permitiu desenvolver-se por onde ele passou, seja na casa de Potifar, seja na prisão. José, ele soube aproveitar as oportunidades, mesmo no momento de dificuldade. Porque eu acredito que José, eu vou me colocar no lugar de José, eu estaria chorando todos os dias. Eu, com 17 anos, vendida como escrava, longe do meu pai, da minha família, eu ia chorar todo dia, gente. Eu ia chorar, eu ia sentir falta de casa. Mas mesmo em meio a tudo isso, ele aproveitou as oportunidades. Porque eu acredito que José já via que nele havia dons para administrar. Então, quando ele via oportunidades no ambiente em que ele estava, que ele foi colocado, ele não escolheu, ele usava isso para desenvolver cada vez mais. Ou vocês acham que porque eu tenho resumido a história, ele simplesmente interpretou um sonho para Faraó e Deus fez plim, pronto, agora você está formado em administração, pode administrar essa nação, que era uma potência da época. Não. Os primeiros ensinos de administração foi lá, na casa de Potifar, depois foi lá, na prisão, sabendo ser um bom gestor com pessoas. A maneira de José ter agido diante das adversidades nos mostra que não havia dúvida de que Deus estava com ele nos piores e melhores momentos, governando todas as coisas. Às vezes, em meus processos nós vamos falhar. E esse é um parênteses que eu abro aqui, porque eu não sei se isso está presente na humanidade desde então, mas nos dias de hoje tem-se muito medo de falhar, muito medo de errar. Ou porque você tem consigo o ser perfeito, o querer ser perfeito. E não que seja ruim o perfeccionismo em certa medida, mas quando isso começa a te atrapalhar, ao ponto de você se exigir tanto, algo que não dá. Você exige das outras pessoas também sem você perceber. Porque para você é muito difícil assumir um erro. Só que falhas fazem parte dos processos. Sabe por quê? Porque elas nos ensinam. Então eu digo, é necessário falhar, é necessário errar. Então, errem. Errem para vocês poderem aprender e se aperfeiçoar. O erro, ele vai ter esse papel. Porque na segunda tentativa você vai fazer melhor. Você vai fazer diferente. E um exemplo até que pode ser visto como um erro de José foi quando ainda muito jovem, imaturo talvez, inocente, ele compartilhou do sonho dele com os irmãos. Foi o que aguçou aquele sentimento já de inveja e de ciúme dos irmãos. Como assim você vai ser maior que nós? Foi o que os irmãos disseram. Como assim? Acabou sendo o gatilho para que os irmãos deles então fizessem o que fizeram. Só que ele aprendeu. Respeitar os processos, acelerar, pegar atalhos porque eles surgem, ou ficar parado esperando acontecer, não irá te levar ao crescimento, ao amadurecimento, para passar as próximas fases. Então, gente, respeite os seus processos e dos outros também. Cada um tem o seu tempo, a sua fase. Respeita. Terceiro ponto que eu quero compartilhar é sobre os processos, ele revela o nosso caráter. Já pensou nisso? Como assim, Miriam? Ué, mostrando o quanto nós estamos fora de foco e de propósito. Ou seja, longe da presença de Deus. Vou perguntar de novo. Quem está governando os seus processos? Nós dizemos, e eu acredito quando a pessoa ela confessa, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu sou discípulo de Jesus. Mas as nossas ações, as nossas reações, comportamentos, as nossas conversas, faladas ou digitadas, não deveriam estar em coerência com isso? Então, o que os seus processos têm revelado a seu respeito? O que os seus processos têm revelado o seu caráter? José, diante dos acontecimentos, sabe qual foram as respostas que ele deu? Quando ele foi traído por quem o invejava, ele não deixou de sonhar e acreditar. Quando ele foi assediado por propostas erradas, ele não deixou de ser fiel a Deus. Quando ele recebeu o mal pelo bem, ele não deixou de buscar o bem dos outros. Quando ele foi esquecido por quem ele ajudou, ele ainda teve a convicção de que Deus não esqueceu dele.
quando ele ficou exaltado, bravo, ele não se vingou, pelo contrário, ele pagou o mal com o bem. O que os processos têm revelado sobre você mesmo? Qual é o caráter que você tem revelado? Em Gênesis, quando Deus foi criar tudo e todas as coisas, nós somos criados para revelar o caráter de Deus. Mas os processos e as fases que você tem passado, tem sido assim? Tem acontecido assim? Sabe, às vezes eu fico pensando assim, uma coisa que me preocupa e é algo pessoal. É quando eu procuro justificar as minhas falhas de caráter diante dos meus processos, ao invés de eu reconhecer, de eu me arrepender e buscar a ajuda do Espírito Santo para ter um caráter aprovado. Porque me preocupa. Porque o tempo todo eu também estou me observando. A minha boca fala que eu creio em Jesus. Mas eu faço como ele? Veja Jesus, crucificado, maltratado. Há muita semelhança até com José. Quais foram as respostas que ele deu? Então, a partir do momento que eu digo que eu sou discípulo dele, significa que tudo aquilo que ele fez, da forma que ele falou, que ele se comportou, eu quero fazer igual. Mas aí, não acontece desse jeito. Porque eu posso estar completamente imersa só nos problemas, só nas adversidades. E esquecendo completamente que Deus está comigo, que Ele governa a minha vida, que Ele é soberano, que Ele cuida de tudo, mas que eu tenho as minhas responsabilidades nessa relação. E José, ele foi como nós. Por isso eu gosto tanto do exemplo dele, assim. Foi como eu, como você. Passou por aqui, sentiu o que eu sinto na mente, no físico, no espírito. Óbvio, não estou querendo comparar aqui os processos, mas no sentido de vida com Deus, de situações, de adversidades. Mas ele continuou crendo, ele continuou confiando. Porque provavelmente, quando criança, José foi ensinado a respeito. O pai dele era Jacó. O avô dele era Abraão. Quanta história ele não ouviu. Quanto testemunho ele não ouviu dos patriarcas. Que foi edificando a sua fé. Para chegar a esse ponto. De permanecer em Deus, com Deus, independente de qualquer situação ou circunstância. Então, para te fazer lembrar, processo é aquilo que se encontra em pleno desenvolvimento. É a ação de andar, de marchar para frente. Os processos têm fases. E em todo o tempo Deus está conosco. Está difícil? Peça ajuda dele. Para você vencer essa fase. Vencer o medo do desconhecido. Não desista na metade. Que você pode estar mais próximo de finalizar a fase ou concluir esse processo do que você imagina. Respeite o processo. Permita ser moldado em cada fase. Não tenha tanta pressa. Mas também não fique parado. Evite os atalhos e confie na soberania de Deus. Mas assuma as suas responsabilidades. E processos revelam o nosso caráter. Aqui nós podemos dizer que, sendo filhos de Deus, nós deveremos revelar a Cristo em nossas atitudes. E assim revelar aos demais, aqueles que nos observam, um caráter moldado, um caráter aprovado. E que também, gente, é possível. Sabe por quê? Porque às vezes eu ouço assim, eu não vou virar cristão. Eu tenho que renunciar a tantas coisas. É chato, porque tem que seguir regras. Por que as pessoas estão tendo esse pensamento a respeito do cristianismo, do evangelho? Você já parou para pensar? Qual é a sua responsabilidade nisso? A minha? A sua? E por que a ideia que as pessoas têm está tão deturpada, está tão errada? Porque se fosse tão chato, eu não acho que vocês estariam dançando como vocês dançaram aqui. Com essa liberdade. Se tivesse tanta regra, eu duvido que vocês estariam correndo para um lado, para o outro, conforme a música foi sendo entoada. Mas não. Então, de que forma você tem apresentado as boas novas? Diante de tudo isso que eu estou falando a vocês aqui, vou perguntar de novo. Quem está governando os seus processos? Eu quero que vocês, assim como o Nando na pregação dele falou, vocês vão sair daqui decorados com essa frase. Eu quero que durante a semana, os dias, você se pergunte, quem está governando? Sou eu ou é Deus? É as minhas escolhas ou as de Deus? É o que eu entendo que é bom ou que é ruim ou Deus? E pode ser que alguém aqui, como eu, talvez a maioria, também fez a sua oração, aceitou Jesus, mas ainda negocia até onde Deus vai governar a sua vida. Não, Deus é até aqui, ó. Daqui para cá é comigo. Impossível? É consigo, é com você, Senhor. Agora é comigo. Deixa eu fazer. Para que eu vou incomodar Deus? Eu já cheguei a isso ouvir de uma pessoa. Para que eu vou incomodar Deus? Sendo que Ele é o maior interessado em poder te ajudar. Então, para acabar, que você, se essa palavra, que talvez tenha sido uma experiência muito pessoal, muito própria,
Mas eu espero que o Espírito Santo, de alguma forma, tenha usado ela para falar com você. Que essa pergunta ainda fique na sua mente. Que você se leva a refletir e analisar quem de fato governa a sua vida. Se de fato você só fala de boca para fora que Deus é soberano, ou você age de acordo com isso. E que essa palavra gere mudança. Para que a cada manhã, quando você acordar, a primeira coisa que você fala é: Senhor, quais são os seus planos para o meu dia hoje? Não os meus, mas quais são os seus? Qual é a sua vontade para hoje? Quais são os seus propósitos? Por mais que você já tenha uma agenda para o dia seguinte, para a semana ou para aquele mês. Amém, gente?